Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lorena e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo da semana 1 do PET volume 4 da disciplina de Física. Bom, então, na semana 1, o conteúdo a ser trabalhado é sobre as ondas, ok? No PET 3, ele já deu uma noção sobre o que seria um movimento ondulatório, mas trabalhamos o movimento harmônico simples. Agora sim a gente vai entrar na parte de ondulatória mesmo, ok? Primeiro vamos entender então o que é uma onda. Toda vez que a gente fala em onda, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês é a onda do mar, não é mesmo? E o que é isso? Né? Fisicamente, o que representa uma onda? Uma onda é o que a gente fala que é uma sucessão de pulsos. O que é um pulso? É uma perturbação que se propaga. Guarda bem essa palavrinha, perturbação, ok? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre ela. Então, a gente pode dizer que uma onda é uma perturbação oscilante, né? Algo que oscila para cima e para baixo, aqui como o mouse, por exemplo, de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. O que quer dizer periódica no tempo? Que ela gasta o mesmo tempo para oscilar, certo? Por exemplo, aqui a gente tem um movimento da ola, né? Aqui é lógico que quando a gente vê fazendo nos estádios e tudo mais, cada um vai levantar no seu momento, né? No seu tempo. Mas nesse GIF em específico, eu tenho um movimento ondulatório, eu tenho uma sucessão de pulsos iguais, certo? Essas pessoas se levantam em um determinado instante de tempo, formando uma ondinha, ok? Bom, quando a gente fala em onda, a primeira imagem que aparece na nossa mente é essa daqui, de uma onda mesmo, né? Aqui eu tenho o exemplo de uma pessoa sacudindo uma corda. Então, ele vai formar essa onda aqui na corda. Mas não é apenas esse modelo que eu tenho de onda. Vamos lembrar do que eu falei aqui? Que uma onda é uma perturbação que acontece no meio, tá? Aqui eu tenho uma mola. E nessa mola eu também tenho uma onda. Você vai falar, mas como? Eu não estou vendo esse movimento aqui? Lembra que o conceito é que uma onda é uma sucessão de perturbações. Quando você olha para uma mola, vamos pensar que eu estou esticando e comprimindo essa mola. Né? O cara tocando uma sanfona, por exemplo. Eu vou ter momentos, né, em que essa mola está comprimida e eu vou ter momentos em que essa mola está mais esticada. Então, a gente chama esses pontos de compressão e aqui de rarefação. Tá vendo que eu tenho a mesma quantidade aqui, não precisa contar, mas olhando para o desenho dá para perceber que eu tenho um pedacinho aqui em que a mola está mais esticadinha, um pedacinho que ela está mais comprimida. Um pedacinho esticadinho, um pedacinho comprimido, certo? Então, se eu tenho perturbações iguais ao longo do tempo, eu tenho a formação de uma onda, tá? Então, apesar desse modelo aqui ser clássico da ondulatória, não é apenas ele que representa uma onda, ok? Vamos ver outros modelos ao longo desse estudo. Essa informação é extremamente importante. As ondas, elas transportam energia, mas elas não transportam matéria. Tá? Então, elas transportam energia sem que haja transporte de matéria. Professora, o que quer dizer isso? Vamos pensar que você está num barquinho à deriva, no mar. Lembra que a gente falou que um modelo que vem à nossa mente quando a gente fala de ondulatória é justamente a onda do mar, né?
Então, você está lá nesse barquinho à deriva. É muito comum a gente ver nos filmes que esse barquinho ele vai andando. Ele vai seguindo aí o mar e consegue, com a sorte divina, chegar a algum lugar, né, e ser encontrado. Mas isso acontece por causa da onda em si? Não. Se eu tenho um movimento ondulatório, ó, esse pontilhado aqui está representando a frente de onda, que é um conceito que a gente vai trabalhar melhor daqui a pouco. Mas vamos imaginar que essa onda está aqui, agora nessa segunda foto ela está nessa posição, né, aquela mesma frente de onda, e agora ela está nessa posição. Repara que esse objeto que está colocado aqui, ele continua exatamente na mesma posição, certo? Então, a onda em si não é responsável por transportar matéria, por transportar um objeto. Lorena, mas por que o barco sai do lugar? Por outros fatores, como, por exemplo, o vento, né? Não é à toa que antigamente, e até hoje, né, alguns barcos, dependendo do objetivo dele, eles têm as velas para o movimento dele ser favorecido com o vento, tá? Mas a onda em si, o movimento ondulatório da água, não é responsável por esse transporte de matéria, ok? Bom, vamos às características da onda. Então, voltamos com aquela representação clássica, porque nela fica mais fácil da gente identificar esses elementos. E aí eu tenho alguns elementos que são de extrema importância. Primeiro, a crista. O que é essa crista? Lembra da crista do galo? A crista é o ponto mais alto dessa onda, ok? O ponto mais baixo também recebe um nome, é o vale, né? Pensa na própria definição da palavra, tá? Então, crista é o ponto mais alto, lembra da crista do galo, e vale é um lugar profundo, tá? Então, é o ponto mais baixo dessa onda. Repara que tem uma linha cortando essa onda exatamente no meio, tá? Isso é importante. Por que essa linha é importante? Porque ela vai definir outra grandeza para a gente. Mas antes disso, vamos falar do comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Por definição, é a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos. Então, ó, eu tenho aqui um vale. Até eu chegar no outro vale, eu tenho essa grandeza que é o comprimento da onda. Eu prefiro pensar de uma outra forma também, que o comprimento de onda é a distância que essa ondinha percorre para formar uma onda completa. Mas o que seria uma onda completa? Uma onda completa é quando eu tenho, vamos pensar aqui, ó, lembra da linha aqui no meio? Então, uma onda completa seria esse movimento de subida, descida. Ok? Então, aqui eu tenho uma onda completa. A distância entre esse ponto e esse ponto aqui também pode ser chamada de comprimento de onda, que é representada por essa letrinha grego lambda. Escreve assim, ó. Lambda. Ok? Então, lembre-se que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas, dois vales, ou então simplesmente entre dois pontos iguais. O importante é que entre esses dois pontos eu tenha a formação de uma ondinha completa, ok? Ele tem que formar uma crista e tem que formar um vale. Agora vamos ao conceito de amplitude. A amplitude é o que a gente chama de altura da onda. Só que ela não é medida da crista até o vale, não, tá? Ela é medida da crista até essa metade da onda. É por isso que a gente passa essa linha imaginária aqui no meio, ok? Essa medida aqui, ó, desse centro até a crista, ou do centro até esse ponto mais baixo, que é o vale,
qualquer um deles representa amplitude, ou seja, a mesma medida que ela tem aqui para cima, ela tem que ter aqui para baixo. Ok? Então, isso é a amplitude da onda. Essa linha vermelha aqui que a gente passa é chamada de ponto de equilíbrio. Ok? Bom, o que mais que a gente tem de importante de conceito de uma onda? De elementos, desculpa. Velocidade, vocês já viram esse conceito lá no primeiro ano, né? Então, a velocidade é uma relação da distância em função do tempo, certo? O que é importante sobre a velocidade? Ela depende do meio em que essa onda está se propagando. Então, essa onda está se propagando onde? No ar? Na água? Tá? Dependendo do meio, essa velocidade vai mudar. Outro conceito importante que já foi trabalhado no PET 3, frequência. Frequência é o número de oscilações em um determinado intervalo de tempo. Então, vamos pensar que eu tenho uma ondinha assim, ó. Vamos pensar que tem alguém fotografando uma onda e ele fotografa o movimento dessa onda em 1 segundo. E aí ele consegue tirar essa foto. Então, eu tenho 3, 4, 5 cristas e 4 vales sendo formados. Aí ele vai tirar uma foto de uma outra onda. E consegue fotografar uma ondinha nesse estilo aqui. Certo? Qual das duas tem uma frequência maior? Como que eu vou identificar isso? Frequência é o número de oscilações em um determinado intervalo de tempo. Então, quantas ondinhas eu formei em 1 segundo? Nesse daqui, eu formei mais ondinhas do que no de baixo. Então, o de cima tem uma frequência maior, ok? Período. Já o período é o tempo que eu demoro para produzir uma oscilação completa. Tá? Então, é o tempo que eu demoro para formar uma crista e um vale e voltar para a posição de repouso. Lembrem-se que o período e a frequência são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma frequência muito grande, eu tenho um período muito pequeno. Já já a gente volta para essas relações para vocês entenderem melhor. Então, vamos lembrar. A frequência é uma relação entre o número de ondas que está sendo formado em um determinado intervalo de tempo, ok? Ou então eu posso dizer simplesmente que a frequência é o inverso do período. Vou desenhar mais uma ondinha aqui, ó. A definição de período é justamente o tempo em que demora para se formar uma onda, tá? Então, o que eu estou considerando aqui? Que esse N vale 1, né? Então, eu estou formando uma onda. Quanto tempo que eu demoro para formar essa onda? Um período, que aí a gente representa pela letra T maiúscula. Então, não são fórmulas diferentes, tá, gente? Eu só estou colocando que esse N vale 1, então esse ΔT a gente acaba chamando de período. É o tempo que demora para formar uma ondinha completa. Certo? Vamos fazer o seguinte, se eu trocar essas unidades aqui de lugar, ó, trocar o F e o T de lugar, ou passar multiplicando, a minha fórmula vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui o desenho. A minha fórmula vai ficar assim. Período é o inverso da frequência, tá? Eu só fiz uma mudança aqui, que a gente vai precisar dessa informação para encontrar uma segunda equação, tá? Então, não se esqueçam dessa relação. Período é o inverso da frequência. Período é 1 sobre F. Só para a gente lembrar que a frequência é medida em Hertz, representado por Hz, e o período é medido em segundos. Existem outras
unidades de medida para frequência, como, por exemplo, o RPM, rotações por minuto. Se o exercício me der a frequência em RPM, eu tenho que usar o tempo em minuto. Mas qual que é o padrão? O padrão é Hertz e segundos, ok? Padrão do Sistema Internacional de Unidades. Vamos então chegar nos finalmente, na equação fundamental do ondulatório. Para isso, a gente precisa lembrar de um conceito que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, conceito de velocidade, certo? De velocidade média, na verdade. O que é velocidade média? É a distância percorrida, é a relação, é a relação entre a distância percorrida por um corpo e o tempo que ele demora para percorrer aquela determinada distância. Vamos fazer essa relação aqui para a ondulatória? Qual que é a distância que a onda percorre para formar uma onda completa? É esse comprimento de onda. Comprimento e distância são grandezas análogas, né? Todas elas estão medindo comprimento. Quanto tempo que ela demora para formar essa onda completa? É um período. Opa! Então, eu posso colocar aqui para mim, para o movimento ondulatório, eu posso pegar a equação de velocidade que a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio e simplesmente trocar essas grandezas. Então, onde eu tenho ΔS, eu vou trocar por lambda. Então, distância percorrida, comprimento da onda. ΔT vira período. No slide anterior, a gente viu que o período é 1 sobre F. Divisão de fração. Vou colocar aqui no cantinho. Conservamos a de cima e multiplicamos pelo inverso da de baixo. Aquela fração ali ficou dividido por 1. O número dividido por 1 é ele mesmo. Então, vamos esquecer aquele 1 que está ali embaixo. A minha equação da ondulatória fica assim. V igual a lambda vezes F. Okay? Então, essa é a equação fundamental do ondulatório. É a equação que a gente vai utilizar para achar a velocidade, para achar o comprimento ou para encontrar a frequência daquela onda. Vamos às unidades de medida. Velocidade. Sempre em metros por segundo, que é o padrão. O comprimento de onda tem que estar em metros. E a frequência tem que estar em hertz. Só para a gente reforçar aqui, para a gente finalizar, essa frequência em hertz. Vamos pensar, por exemplo, nas estações de rádio. Uma estação de rádio aqui de Uberlândia, Cultura FM, 95,1 megahertz. Opa, hertz. Isso mesmo, hertz. Quando você sintoniza uma rádio, você está encontrando a frequência em que aquele sinal é emitido, 95,1 MHz. Esse mega representa uma potência, 10 elevado a 6, tá? Lorena, para que você está falando isso? Para reforçar que a ondulatória, né, ela nem sempre vai ter essa carinha que a gente está vendo aqui. A ondulatória ela está presente em várias coisas que a gente utiliza no dia a dia, até mesmo na estação de rádio que a gente consegue sintonizar, ok? Bom, então, finalizamos a teoria da semana 1 do PET volume 4. Na próxima semana, eu vou deixar disponibilizado para vocês o vídeo com a resolução das atividades. Então, por enquanto, resolvam sozinhos e na semana que vem eu posto o vídeo para que vocês possam fazer a correção, ok? Abraço para vocês e bons estudos!